Se você está precisando de um estúdio para gravar o seu conteúdo, o seu podcast ou seus vídeos, você tem o lugar certo, o estúdio do Potiguar Notícias. Então entre em contato conosco e você também terá direito à edição, iluminação e tudo mais para que o seu material saia incrível. Então aqui está o nosso contato, fala com a gente. Olá, bom dia, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos aqui com mais uma edição do programa Trampolim da Cultura, um programa cultural sempre voltado a entrevistar, a bater papo com pessoas que fazem a arte em Parnamirim. Esse programa foi viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, através do Ministério da Cultura, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura de Parnamirim e Prefeitura Municipal de Parnamirim. O programa tem produção de José Agro, assistência de produção de Natália Chagas e filmagem de Itapuã Costa, com gravação na PNTV. E como você já pode ver, nós temos uma entrevistada bem especial hoje. Trata-se da poeta e militante cultural Adélia Costa, que é presidente da SPVA, Sociedade de Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte, a quem vamos saudar. Olá, Adélia, bem-vinda ao Trampolim da Cultura. Olá, Cefas, olá, você que está em casa. É um prazer muito grande, viu, estar aqui e estar fazendo parte desse hall, né, das pessoas que fazem cultura em Parnamirim. Exatamente, lembrando que a SPVA tem uma atuação destacada em Natal, mas você é moradora da cidade de Parnamirim, tem trabalho belíssimo, né, no condomínio onde você mora, em Parnamirim, e a gente vai falar também de Parnamirim e Natal, vai falar sobre a SPVA, mas eu queria saber, antes de tudo, Adélia, antes de presidente da SPVA, você é poeta. Como é que começou a sua relação com a poesia, com a leitura? Você, quando criança, jovem, era boa leitora, você escrevia poesia. Fala um pouquinho de como começou a relação entre poesia e Adélia Costa. Então, Cefas, eu posso dizer que no meu quinto ano, não vou dizer que a quinta série, né? Mas, enfim, eu já tinha esse desejo de escrever. Só que, assim, era uma criança e não sabia direito o que escrever. Eu achava, né, minha gente, que escrevia muito mal. Eu não dominava a ortografia, né? E aí, com isso, esse talento, se é que era um talento, né? Na época, ele foi enterrado. Nossa. E depois disso, assim, eu não escrevi, desisti. Achava que ninguém ia ler, que era bobagem, esse tipo de coisa. E aí, minha irmã, professora Nádia, né, Nádia Costa, ela é professora hoje da UERN, ela fez letras. E aí, nesse período, ela levava os livros da biblioteca para casa emprestado. Que bacana. E eu pegava o livro e começava a ler. E às vezes eu nem entendia, mas eu achava tão bonito, tão chique, eu amava estar lendo. Então começou a partir daí. Sim. Eu lia esses livros, depois, posteriormente, quando eu me entendi mais ou menos de gente, eu visitava a biblioteca Câmara Cascudo, eu me achava assim um máximo ir na biblioteca Câmara Cascudo, pegar aquele livro emprestado, procurar. Era massa demais. Era bom demais. Era muito bom. E é isso, começou mais ou menos a partir daí, até eu chegar ao ensino médio, né? E aí eu não sei se eu já adianto, se é uma outra história, que são outros momentos. Mas no ensino médio, eu lembro, a gente já conversou e eu já sabia disso, você se destacou com poesia, você chegou aí para Brasília, ganhando um concurso. Fala um pouquinho desse processo, Adélia. Pronto, por isso que eu disse que eu não sabia se era a hora. Porque é o seguinte, gente, quando eu fazia meu ensino médio, na verdade eu estudei em 2 escolas, tá? Eu estudei no Kennedy, eu fiz na época que era o magistério, meu Deus, entreguei agora. E fiz também o IFRN, né, que era na época ETFERN, não era nem Cefet, era ETFERN. Era ETFERN, Cefet e IFRN. IFRN, mas era ETFERN ainda. E aí, nesse tempo, existia um projeto que era nacional, que era de incentivo à leitura, e etc e tal. E todo ano havia esse prêmio, que era da TV Manchete, da Bloco Editores ainda, que nem existe mais, né? Eles lançavam todo ano um prêmio e era sobre a vida e obra de algum escritor. Então, aquele desejo da quinta série, né, veio novamente no ensino médio. E aí eu disse assim, eu vou fazer. E eu, no primeiro ano, eu não fiz. Quando foi no segundo ano, eu resolvi me submeter. E foi, para minha surpresa, quando eu cheguei na escola do ensino médio,
na de magistério, eu não fui aceita, não pegaram nem meu texto, porque eu já tinha uma pessoa predileta. E aí eu fiquei muito triste, eu disse, espera aí, eu estudo em 2 escolas. Aí fui na Edferne, com o professor Palhano, ele olhou o trabalho e disse, Adélia, não dá para fazer grandes coisas, mas eu vou fazer a correção. Assim ele fez, submeti, para minha surpresa, eu fiquei em primeiríssimo lugar. E aí eu ganhei uma medalha, ganhei uma viagem para Salvador, né? Assim, uma menina que nunca tinha ido nem daqui para Macaíba. E aí, de repente, me vi em hotel 5 estrelas, passagem aérea, Que etc., bacana. ganhando um prêmio em dinheiro, que para mim era muito importante. Sim. Uma medalha, né? Que foi uma medalha que tem a foto de Orígenes Lessa na época, que é o escritor do Memórias de um Cabo de Vassoura, Isso. Memórias O Feijão de e um o Fusco, Sonho. Feijão e o Sonho, que foi uma novela. Isso. E eu li todos esses livros para poder fazer o trabalho que eu fiz. Pronto. E aí, quando foi no 2º ano, aí Palhano disse para eu procurá-lo, e eu fui procurar, só que antes eu fui ler Castro Alves, que eu nunca tinha lido na minha vida. E quando eu fui ler, logo Navio Negreiro, eu desisti. E quando ele me encontrou, ele disse assim, Adélia, e aí, vamos fazer, querida? Aí eu, não quero não, você é sobre Castro Alves, eu fui ler, não entendi, foi nada. Então, aguarde um minuto, vamos marcar para conversar. E aí a gente marcou, ele leu esse poema comigo, e quando eu saí de lá, Cefas, menino, eu saí de lá viajando, eu estava assim, a própria, não sei, eu estava ali, vendo aquela cena toda do Navio Negreiro, e eu cheguei em casa, eu sentei e comecei a escrever um conto, que inclusive ele foi premiado. Esse ano eu fiquei na fase regional, na fase estadual, na fase regional e na fase nacional, que inclusive eu ganhei aí a medalha com o busto de Castro Alves e um troféu na época que é o busto também, né, de Castro Alves. Então, assim, foram momentos muito legais. A gente foi, dessa vez a viagem era para Alagoas, tinha também a questão da grana, e a nacional foi no Rio de Janeiro, em outra fase, em outro momento. Na volta do Rio de Janeiro, a professora que já nos conhecia da primeira viagem de Salvador, ela trabalhava com turismo e, pasme, ela arranjou uma forma, a gente esticou a viagem, paramos lá em Salvador e fizemos uma viagem até Curralinho, até a Fazenda Cabaceiras, que foi onde Castro Alves nasceu, viveu, e lá a gente viu um umbigo. Então, assim, foi tudo muito mágico, muito bom, sabe? E no ano seguinte eu fiz um cordelzinho sobre Câmara Cascudo, da qual eu não fui classificada. Fiquei em 3º lugar aqui no estado, mas que também tem uma medalha com ele. E foi assim, foram experiências muito boas para início. Muito bom, Adélia. E qual foi o concurso que você chegou aí para Brasília, se não me engano, que até tem uma foto, você com o Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente, e o ministro Paulo Renato. Exatamente. Qual foi esse concurso? Qual foi essa laurea? Então, Cefas, minha gente, eu sou professora, né, como a Cefas já anunciou. Sim. E aí, enquanto professora, Cefas, eu acho que depois que a gente ganha um prêmio, e principalmente assim, uma menina pobre, né, uma garota, e assim, eu, na verdade, me estimulava muito a questão da grana, né, de receber um prêmio, assim. Além da viagem, além de tudo, mas o dinheiro, para mim, era muito Poetas legal. e professores também precisam de dinheiro. E aí, quando apareceu um prêmio, o primeiro prêmio foi local, que era um prêmio, era da antiga, eu acho que era o Jornal de Natal, eu não lembro se era o Jornal de Natal, foi o Tribuna da Morte, que era sobre... era professor nota 10, escola pública. E eu fiz um texto e submeti e ganhei um dinheiro, foi local, e aquilo ali me estimulou. Quando apareceu o prêmio, que era a nível nacional, eu escrevi uma experiência de sala de aula e terminei indo, né? Terminei ganhando a passagem, também um dinheirinho, uma medalha, e aí eu fui até Brasília. E lá eu ganhei até foram 2 anos que eu fiz. Depois de não sei quanto tempo, eu fiz novamente, submeti um trabalho que eu fiz com meus alunos e novamente fui contemplada. Era sempre 20 professores a cada ano. E eu fui contemplada 2 vezes e ganhei até, inclusive, um troféu que é da Maria Bonomi.
Vale. E, assim, foi também uma experiência muito rica, muito importante para mim. Você, de repente, ser uma referência, Sim. né? Mas passou. Passou, mas ficou. Passou, mas ficou. Tanto que tem as provas, as fotos. Temos foto, provas, o trabalho foi muito enriquecedor para a própria comunidade. O segundo prêmio que eu fiz era 92%, era com alunos da favela do Detran. Então, eu adentrei na favela, eu visitei os pais, eu conversava com eles, enfim, foi um momento assim muito difícil ao mesmo tempo, porque a gente termina meio que se envolvendo com as questões, né, sociais, mas também foi muito importante, eu acredito, pela questão do reconhecimento. Era uma turma chamada, que eu acho que nem existe mais, de aceleração. E eram alunos que eram reprovados anos e anos e anos e anos, e eu fiz um trabalho de leitura de imagens, imagética, fazendo a relação com história em quadrinho, com arte sacra, e aí foi muito bom, foi muito enriquecedor. Perfeito. Adélia, falar essa parte, como você começou na poesia e como começou a se destacar com esses projetos, você foi vivendo uma militância que acabou te levando para a SPVA. Aí você militava na SPVA, virou presidente da SPVA. Fala um pouquinho sobre isso, como você entrou na SPVA, as suas experiências e até você chegar à presidência da entidade, para depois a gente falar dos projetos, dos livros. Como é que foi tudo isso? Então, eu acredito que é aí onde teve a minha maior militância dentro do município de Parnamirim. Sim. Porque eu moro no condomínio residencial Itamaraty, que fica em Novo Parnamirim, né? Que as pessoas dizem que é Enem, mas enfim. Mas é Parnamirim. Mas é Parnamirim. Oficialmente. E lá eu comecei a fazer um trabalho que eu era eu organizava um sarau. Organizo. Mas assim, não tem uma frequência todo ano, porque não tinha assim incentivos. E aí eu envolvia a comunidade local, né? Eu envolvia os moradores. Era tudo muito assim, genuíno. E nós sempre trabalhávamos. Era o sarauzinho. Aí dentro, porque eu fazia sempre num salão, dentro do salão existe uma exposição. Na época, eu nem sabia da grandiosidade, por exemplo, de Pedro Pereira, aquele morador de lá. E eu simplesmente quis homenagear alguém da comunidade, né? Assim, queria envolver mais. E aí eu peguei, né, Pedro Pereira, vamos fazer parte, a gente quer fazer uma homenagem a você e tudo. Aí eu digo, mas eu queria ver o seu currículo, como é que eu faço para descobrir coisas sobre você? Ele disse, procure na internet. Gente, quando eu fui procurar, eu fiquei assim, pasma. Eu digo, meu Deus, eu tenho... E quem conheceu Pedro Pereira primeiro foi Arthur, meu filho. Ele era pequenininho, eu dizia, mamãe, meu amigo Pedro. Aí depois que eu conheci Pedro Pereira. E aí a gente fez uma bonita homenagem, as mães juntaram as crianças, fizeram uma dança, uma homenagem para ele. Lá dentro teve tinha uma exposição de quadros, né? Então eu consegui fazer 4 saraus grandes, era sarauzinho na lateral do prédio. Sim. E tinha uma senha. A senha era, traga um livro para trocar, porque no final do sarau a gente fazia essa troca, e traga algo para o lanche. O lanche era coletivo e no final tinha essa grande festa que misturava lanche, fotos, selfie, o contato da comunidade com os poetas, né? Eu criava, gente, um evento daqueles que hoje em dia nem se usa muito, mas eu criava um evento no Facebook. E aí lá eu fazia uma festa, porque eu convidava determinado poeta. Quando ele dizia que sim, aí eu ia lá, pegava a vida, a obra, batia foto e fazia aquela fofoca, fulano de tal vai estar presente, ele que é dono de tal poética, assim, aí divulgava o livro. Aí os vizinhos que eu conseguia contactar, curtia, comentava, enfim. E assim era feito esse sarau. Tem todo detalhe, viu? Sim. Eu passava e via na casa de uma vizinha que eu nem conhecia. Eu me lembro de uma cadeira que eu acho que o nome dela é Kátia. Aí eu digo, mulher, você poderia me emprestar esse banquinho, que ele é lindo e perfeito. Lá estava ele, lá no nosso sarau. Eu fazia uma parceria, pronto, a única parceria que eu, depois, acho que foi no segundo sarau, foi no terceiro, não lembro bem, eu consegui uma parceria, aí eu já consegui um apoio, né, da Secretaria da Juventude, sim, que era com Divaneide, na época, era ela. Consegui aqui o apoio com
aqui, Fundação da Cultura aqui de Parnamirim, que foi com Haroldo Gomes, que era o antigo presidente. Exatamente. Ele foi assim, muito apesar de eu ter procurado muito em cima, então não foi tão grande o apoio, mas ele apoiou, chegou junto. E aí também de uma escola que era lá vizinho, chamada Escola Vida, uma escola pequenininha, mas eles emprestavam aquela coisa lá de contar história, de fantoche, cadeirinhas pequenininhas. Era tudo feito na base da solidariedade, né, Adélia? Tudo, Cefas, tudo pela paixão. Tinha uma prima que estava trabalhando em uma determinada bebida, e aí ela foi e conseguiu essa bebida, não sei se pode dizer o nome. Pode dizer, pode. Foi o Red Bull. Meu filho, todo mundo tomou Red Bull. E o interessante... Criaram asas? Não, a marca que eu criei era isso. Com poesia, você cria asa tanto quanto o Red Bull. Era uma coisa meio que assim. Não, e tem um detalhe. Quando terminou o sarau, no outro dia ia haver uma festa e iam precisar do salão. E eu morta de cansada. Eu digo, e agora, o que é que eu faço? Chegou a gurizada, tudo doido pro Red Bull. Eu dizia, pois vamos me ajudar. Botaram as cadeirinhas, arrastaram, botaram tudo dentro da minha sala. E tudo o presente era o Red Bull. Não sei como é que chegaram em casa e se dormiram. Foram com asas, né, pra casa. Foram tudo com asas, feito anjo. Adélia, e essa junção, esse trabalho maravilhoso que você fazia no Itamaraty, que é um dos condomínios mais populosos, né, quase uma cidade. São 40 blocos, né, lá. 43. 43 blocos. É uma cidade. São 688 unidades. É uma cidade, o Itamaraty. E um trabalho desse é digno de louvor. Como é que foi o link desse trabalho para a SPVA, propriamente dita, que é uma entidade que faz isso, a poesia com solidariedade, né, juntando as pessoas. Como foi? Então, Cefas, a gente sempre tem aquela visão, né, de que o poeta é aquela coisa distante, aquela coisa, aquele endeusamento, aquela coisa assim de redoma, né? E aí, na época, eu trabalhava pela Secretaria Municipal e Estadual e eu estava representando, que eu já ouvia falar da SPVA, da sociedade, mas eu não tinha acesso, contato, não sabia nem quem era, para mim era tipo uns deuses, né? E aí, na época, eu estava representando a Secretaria da Educação Municipal como num fórum. E lá eu conheci, na época, o presidente era Zé Martins, e através dele, uma força muito grande, tanto dele quanto o Ivan, né, que era o vice, aí terminamos chegando à SPVA. Então, o convite foi feito, o primeiro sarau foi bem tímido, bem nas fotos no meu Facebook, dá para ver lá, bem direitinho, uma coisa bem mais simples. Quando foi o segundo, foi aquele bombô, que eu nem esperava, pessoas de renome da cultura, Rodrigo Bico esteve lá, Eva Potiguara esteve lá, que eu na época nem sabia que ela era poeta, então foi uma coisa meio que genuína. De repente, depois desse sarau, que teve asas, que todo mundo criou asas e tudo, aí quando eu pensei que não me colocaram no grupo da SPVA. E interessante, Cefas, um detalhe é que na época eu estava em plena, eu fiz esse auê todinho, o sarau estava ali. 11 dias antes, eu tive um baque grande na vida pessoal, que foi a minha separação. Então, naquele momento, por mim, eu não queria estar em todo canto menos ali, mas eu não podia mais fugir, porque quem bota a mão no arado não pode mais olhar para trás, né? Assim? E aí, nesse sufoco e nesse aperreio todo de que aconteceu, de repente eu me vi no grupo da SPVA. Quando terminou esse sarau, que os meninos deixaram tudo na minha sala, os meus meninos dormiram, eu simplesmente sentei em frente ao computador e praticamente eu escrevi o meu primeiro poema grande, que foi um poema que eu chamo daqui a pouco vem o nome, mas é um poema grande, onde nesse poema eu digo que eu não quero mais saber da literatura, não quero mais saber da poesia vã, que diz que rima A com O, enfim, eu vou dizendo tudinho lá, e aí eu me dispo, né, foi realmente, e digo, não, é uma despedida, eu não quero mais saber dessa coisa vã, dessa coisa que não leva a nada com nada, enfim. Mas foi justamente nesse momento que, de repente, não sei direito porque que essa literatura renasceu forte. Quando eu pensei que não tinham me botado no grupo, eu fiquei lá toda tímida, cheia de perna, né? Junto com esses deuses da letra, da literatura. Mas eu fiquei ouvindo muito e fui aprendendo e tudo. Mas, assim, eu tinha uma coisa em mim
Eu gostava muito e gosto. Eu amo ver, assim, divulgar os poetas, ver o trabalho sendo feito, com dinheiro, sem nada, mas eu amo isso, porque eu acho que é tanto que o sarau que eu fazia veio primeiro, veio antes até mesmo de eu ter intimidade, de eu conhecer as pessoas, até eu chegar nesse patamar, né, de militância. Eu fui convidada, acho que por causa da fofoca que eu fazia, que era tão grande no Facebook, né? O Auê, o show, que eu fazia o showman com os Você poetas. é a divulgadora, né, Aí, oficial. a presidente na época já era Osani Gomes, que passou 8 anos, Sim. né? E aí ela me convidou para fazer parte da gestão como diretora de comunicação. Sim. Aí eu digo, mas eu sei, enfim, ela sabe, enfim, aí entrei e fiquei, né? Até chegar ao ponto de que depois de 8 anos ela não poderia mais se candidatar, apoiou e tudo, e eu fiquei lá como presidente, me candidatei e fui eleita e estou aqui. Pronto. Vamos falar sobre a SPVA, então. Tem gente que está assistindo que não sabe exatamente o que é a SPVA. Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte. A SPVA lança livros, né? Tem coletâneos, começa aqui, O Dia que a Terra Quase Parou. Eu até entrevistei vocês quando foi lançado, aqui na PNTV. A gente vai ter aqui a Antologia Poética. Fala um pouquinho o que é que a SPVA faz, onde ela realiza saraus. Ela é uma entidade sem fins lucrativos, né? Ela é associativa. Como funciona a SPVA, Adélia? Então, a Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte, Cefas, ela surgiu no dia 12 de junho de 1997, foi assim, algo que foi pensado, planejado inicialmente pelo jornalista, né, Paulo Augusto, e aí a partir dele, 17 pessoas, poetas jovens, né, se reuniram lá, era na Capitania das Artes, e aí surgiu genuinamente a SPVA sem assim, um estatuto, algo que a gente... Acho que talvez eles nem pensassem que ia durar tanto. E aí, esse ano, ela faz 27 anos de existência. Como é que ela funciona? Ela é sem fins lucrativos, né? Ela hoje já é considerada de utilidade pública. Isso, exatamente. E como é que funciona? Nós temos uma anuidade, né? Que ela pode ser paga tanto mensal quanto anual. É um valor que é bem irrisório, inclusive. E como é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos sempre na questão do incentivo, no fomento da poesia, da literatura, da cultura, das artes de uma maneira geral. Por isso que a SPVA tem o Afins. Nós temos no nosso grupo, Cefas, nós temos artistas plásticos, nós temos pessoas quadrinistas, nós temos só cronistas, que aí eles acham que não tem poesia, mas aí a gente sabe que a poesia, ela existe nos fatos, né? E quanto mais na escrita. Exatamente. Então, nós temos também dançarinos, nós temos cantores, e assim, é um universo muito amplo. Hoje nós temos sede em Natal, né? A sede, vamos dizer, central, mas nós temos sede em Polo Parnamirim, nós temos 16 polos espalhados, e nós queremos, assim, e são polos que precisaria de uma maior assistência. Na verdade, a gente não tem essa coisa assim mais de apoio, de organização, enquanto assim uma estrutura maior, né, como uma secretaria, e é uma ousadia, na verdade, esse trabalho, né, de fomento mesmo, de troca entre, de repente, a gente daqui com os polos, e dos polos com a gente. E aí nós fazemos publicações, né? Nós temos um selo editorial. Sim. Né? E você tem razão, Cefas, muita gente, entre nós, os poetas, a gente fala, porque SPVA. No entanto, a gente tem visto que quase ninguém sabe, muita gente não sabe o que é SPVA, né? Saiu do meio do gueto, não sabe o que é. E é uma das coisas que, assim, eu tenho procurado sempre colocar o nome, pelo menos a sigla SPVA, e sempre que dá o nome completo, que é para demarcar o terreno e para que as pessoas saibam. Nós temos um projeto, Cefas, muito bonito, inclusive, chamado Poetas na Escola, que, na minha opinião, não deveria mais nem ser poetas, talvez a gente vá ter que rever, porque quando a gente diz poetas e também na escola, é como se fosse só na escola, e, no entanto, nós é bem mais universo. Nós recebemos convite, por exemplo, recebemos do Tribunal de Contas, da Justiça, de secretarias, também, e principalmente de escolas,
que nós levamos os nossos poetas, os nossos escritores, toda essa gama que forma a SPVA, nós fazemos esse link com a escola, fazemos visita, fazemos um trabalho mais pedagógico, levamos personagens, para você ter ideia. Recentemente, nós somos a escola contemporânea e eu levei Eugênia Câmara. Você sabe quem foi Eugênia Câmara? Quem foi? Pois é, Eugênia Câmara foi o grande amor da vida de Castro Alves. Maravilha. E ela era poeta. Eu pesquisei sobre a vida e obra de Castro Alves e, na época, eu sabia que Eugênia Câmara existia. Ela era considerada como uma prostituta, Cefas, porque ela era artista, ela era atriz de teatro. E naquela época, né, então já se viu como é que era a coisa. E só agora, recentemente, que a gente levou Nízia Floresta com Célia Bombom e levamos também Zila Mamed com Lucianeida. E aí eu digo, e o que é que eu vou fazer? Então, eu peguei e disse, já sei, vou levar a Eugênia Câmara para ela falar sobre o romantismo, sobre Castro Alves, sobre a terceira geração, sobre lirismo. E nós fomos e fizemos um belo trabalho. Nós temos contadores de história, nós temos cordelista no nosso grupo. Então, assim, é um universo muito amplo, onde o principal motivo mesmo é essa paixão que nos move pela literatura, pela poesia, que os outros grupos que fiquem chateados, mas eu digo que a SPVA é o melhor da literatura potiguar, é o meu chavão. Para irritar. Maravilha. Adélia, vamos falar um pouquinho sobre os projetos. Vocês têm, eu sei que você é admiradora e era amiga de Pedro Grilo, né, que partiu, e tem esse livro aqui, acho que depois o Itapão vai colocar com mais calma aqui, que tá aí, apareceu já aí, que é uma homenagem a Pedro Grilo, com textos sobre obras dele. Como foi o processo desse livro e como era a sua relação com Pedro Grilo? Aí você quer me deixar de touca. Eu deixei emocionado aqui. Quase que eu trazia o chapéu de Pedro Grilo para cá. Se eu tivesse lembrado, estava aqui com o chapelão. Então, Pedro Grilo, ele foi nosso presidente, um dos presidentes, né? E era uma figura, assim, na minha opinião, fantástica, porque ele era autodidata, ele não tinha essa formação. E o interessante é que tem professores, doutores, pessoas de universidade e de outros universos que iam até Mãe Luísa, lá na Guanabara, e ia lá beber da fonte para aprender a metrificar, aprender com a trova com Pedro Grilo. E isso é algo assim que é fantástico, porque era genuíno. Ele era atrevido assim. Se alguém ousasse a desafiá-lo em alguma coisa, algum conhecimento, ele já me aguarde. Quando eu fosse no próximo encontro, ele pegava. Lá na casa dele, ele tinha uns almanaques, sabe? Umas coisas assim, bem do tempo, não sei de quando. Ele lia aquele assunto. Quando ele encontrava aquela pessoa, só porque é assim, assim, assim. E ele dava uma aula, e ele recitava, e ele era essa pessoa, essa figura inquieta, né? Aqui, lá em Natal, como aqui em Parnamirim também, porque Grande Natal também, lá ele era conhecido pelo que ele fazia, porque ele era pintor de parede, né? Mas de pintar a parede, ele foi aprendendo a pintar quadros, por causa de um desafio que um amigo fez. Então, o que aconteceu? Todo mundo aqui em Natal, lá em Natal e aqui também, em Parnamirim, Cefas, já conhecia essa obra. Eu não conhecia. Então, em plena pandemia, um dia fui eu e Osania, a ex-presidente, visitá-lo. Lá, ele, não sei qual motivo, ele pediu para eu pegar alguma coisa na estante. Então, eu entrei até a sala. Quando eu estava voltando com esse determinado objeto, que eu não lembro qual era, provavelmente um livro, acho que era o álbum dele. Não era o álbum, não, era algum livro mesmo. Quando eu vou chegando, aí eu olho assim para trás da porta, estava aquela pilha de quadros. Uma pilha enorme de quadros. E eu, quando vi aquilo, eu fiquei olhando assim, Grilo, o que é isso? Aí, isso são meus quadros. Se você pinta quadros, eu não sabia. Interessante que na minha infância, eu vivia muito na casa da minha tia. Teve uma fase que eu praticamente morava na casa da minha tia, que ela morava.
quase em frente à casa de Pedro Grilo. Então, eu conhecia a Casa do Olho, mas eu não sabia que era ele. Não conhecia o universo. Quando eu entrei na SPVA, que eu comecei a ir para os eventos e comecei a ir para os locais, essa Casa do Olho aí Pedro mesmo. Grilo. Essa Casa do Olho é tão famosa. Tinha gente que tinha medo do olho. Era muito engraçado. As vivências, as histórias que as pessoas contavam sobre esse olho, né? Então, assim, nesse universo de Pedro Grilo, quando a gente foi visitar, aí eu disse, eu não acredito. Aí fiquei olhando. Ele sentou com a gente, era uma visita rápida. Tome tempo. Ele pegou um álbum desse tamanho que ele tinha, esse álbum, ele organizava fotos com todos os quadros. E ali a gente foi embora. Mas quando eu saí dali, eu fiquei com aquilo, caramba, por que a SPVA e ninguém nunca pensou em fazer um álbum com essa foto? Dava para fazer um álbum tão legal, mas na minha limitação, né, não levei à frente, nem comentei, nem disse nada a ninguém. Passou-se. Eu já estava, nessa época, cedida para a Fundação José Augusto, eu passei um período da pandemia todo trabalhando por lá. E aí, um dia, numa reunião, primeira reunião, na verdade, que eu tive, que estava Crispiniano, né? Eu cheguei para ele, Crispiniano, você sabia que Pedro Grilo tem uma obra maravilhosa, se acabando, no chão, atrás de uma porta. Aí ele olhou assim para mim e disse, Adélia, esses quadros existem? Eu disse, e você já conhecia? Aí ele disse, Adélia, aqueles quadros começaram justamente na minha primeira gestão. Eu que comprei o material e tudo, ele começou a pintar, terminou minha gestão. Quando ele foi expor, ele já não estava mais como gestor. Então, eu achava que não mais existia. E ali foi plantada a semente. Depois de um determinado tempo, foi que... aí eu disse para ele, pois eu queria muito fazer um álbum com ele e etc e tal. Quando foi para abrir o Forte, as casas iam abrir, o Crispiniano ligou para mim e disse assim, Adélia, essas obras existem mesmo, você iria lá comigo para a gente conversar com ele e ver se a gente consegue adquirir, que a ideia seria levar para o Forte na hora. Aí a gente foi, conversamos, enfim, até sair a venda dos quadros. Os quadros foram comprados pela Fundação José Augusto e não deu para serem colocados no Forte, porque lá é tombado, então não tinha como pendurar. Pode, Os quadros são grandes. Foram para a rampa, não foi isso? 60 por 80 aqueles quadros são. Sim, então, ficou, quando foi no mês de janeiro, eles foram colocados na rampa. Isso, tanto que foi por isso que eu terminei indo para a rampa, ficando um tempo lá, coordenando, não oficialmente, mas por debaixo uma espécie de curadora, né, das obras de Pedro Grilo. Exatamente, e cuidando realmente da rampa toda, sendo responsável por tudo local, sem ser oficial. Sim. E foi por isso que eu fiquei por lá. E as obras foram todas arrumadas e no dia do museu as obras foram retiradas. E hoje eu não sei onde eu lavei minhas mãos, não estão mais conosco. Mas as obras estão na rampa? Não sei. Aí tem que ele procurar o presidente da fundação atual, a atual secretária, né? E o atual coordenador da rampa, né? Então, aí é com eles. A Adélia fez a parte dela, e no meio de tudo isso, antes, porque a nossa ideia era fazer toda essa homenagem com o Grilo vivo. Sim. Então eu visitava Grilo, fui formando uma amizade muito grande com ele. Quando eu pensava que eu estava em casa, eu estava lá em Grilo, levando ele para o hospital, para socorrer, para ir, para tudo. E foi aberto um edital. As pessoas que se inscreveram no edital escolhi uma numeração. Isso. Com essa numeração, eles recebiam uma das obras, são 100 obras. Isso. E inspirado nessas obras, eles se inspiravam e escreviam uma trova. E assim foi onde surgiu esse livro. Grilo estava vivo ainda, ele acompanhou, eu li essas trovas, ele gostou bastante, e ele tinha esse sonho de estar nesse grande homenagem. Mas as coisas não são bem como a gente quer, né? Aconteceu de Deus o levar antes, e aí quando foi a publicação, né, o dia desse livro, ele não estava presente. Quem estava presente eram os familiares, né, os filhos, que hoje eu recebi a honra, né, de ser chamada de irmã também por eles, né? Que bacana. Então foi assim uma experiência muito rica, muito boa, muito positiva. A gente chorou junto, a gente orou junto, a gente conversava, a gente arengava também muito. E para mim é uma paixão que vai ficar. Ficou. Que maravilha.
Adélio, o tempo passou voando. A gente tá com 6 minutos de programa, mas dá tempo ainda de falar de suas obras. Você escreveu esse cordel junto com Pedro César, Adélia Costa e Pedro César, a Semana de Arte Moderna. Tá aí, já. E você tem poesias. Eu queria pedir para você declamar uma poesia. Antes de recitar, Sim. nessa revista aqui, o conto que eu fiz sobre Castro Alves, eu esqueci de mostrar, ele foi lançado nessa revista. Tá aqui da Edferne, a antiga Edferne, né? Depois foi Cefet e atual IFRN. Foi uma viagem, tá aí registrado. Então, que maravilha. Então, Cefas, vou recitar aqui. Por favor. Um poema curto. Eu vou ler esse poema aqui, chamado Olhos Azuis. Vou lembrar de suas lágrimas caindo dos olhos azuis, me dizendo: é na rosa bruta que chora, abraça e luta, que se vence a labuta e se aprende a amar. Lembre-se, doce menina, ser mulher é como a sina, que mesmo diante das dores da lida, nunca se pode deixar de voar. De Adélia Costa. Perfeito, Olhos Azuis. Olhos Azuis. Belíssima poesia. E com poesia a gente vai terminando. Ele foi lançado aqui nessa revista Feminina Poesia. Foi uma revista só de mulheres. Que bacana. Da SPVA também. Do selo SPVA. Adélia, antes da gente terminar o programa, dá tempo ainda, temos aqui uns minutinhos, fala um pouquinho sobre redes sociais. Quem quiser saber mais sobre sua obra, quem quiser saber mais sobre você, quem quiser saber sobre a SPVA, tem Facebook, tem Instagram, como fazer? Então, para nos encontrar, nós temos o @spvarn.oficial, que é o Instagram. Temos no Facebook Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte, como também temos SPVA Debate Literário Virtual, acredito que seja assim. Nós temos, que eu não memorizei o telefone do projeto Poetas da Escola, e a minha rede pessoal, que é Adélia Costa, tanto no Facebook como no @Adélia Costa 71, se não me engano. E é isso, é só nos procurar, que através dessas redes a gente passa o número do projeto Poetas na Escola, e a próxima escola poderá ser a sua, ou o próximo instituição visita nossa pode ser também a sua. Só chama. Chama! Perfeito, e chama mesmo. Adélia, muito obrigado. Parabéns pela sua trajetória belíssima. Parabéns à SPVA pelo trabalho belíssimo, e que venham novos livros, novas empreitadas para Natal, para Parnamirim, para todo o Rio Grande do Norte, quando vocês conseguirem. Então, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, me sinto muito honrada, Cefas, pela lembrança, pelo convite. Agradecendo também a minha terra, Parnamirim, né? Hoje, que nós temos que realmente levar a cultura para frente, de repente fazer uma mudança realmente nesse município que tão grandioso, tão rico culturalmente, e muitas vezes esquecido nessa parte. Então, vamos aí nos juntar e sempre estar aí na luta. Obrigada. Eu é que agradeço. Tamo juntos. Eu e a equipe que agradecemos. Muito obrigado. Obrigado a quem está nos assistindo, e até o próximo Trampolim da Cultura. Se você está precisando de um estúdio para gravar o seu conteúdo, o seu podcast ou seus vídeos, você tem o lugar certo, o estúdio do Potiguar Notícias. Então entre em contato conosco e você também terá direito à edição, iluminação e tudo mais para que o seu material saia incrível. Então aqui está o nosso contato, fala com a gente.